Deus abençoe vocês. Não sabemos se tem homens por aí, né? Escondido de vez em quando, mas de vez em quando tem. Então, nosso bom dia. Vamos ver o rostinho de cada uma ainda, né? Então, muito bom, viu? Saudades de vocês. Já sabemos que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, mas Bom veremos. Dia. Ok? Vamos começar o nosso tempo de estudo nessa manhã com uma oração, né? Já oramos pelas famílias de vocês, esse é o nosso propósito principal, né? Umas orando pelas outras, para que todas estejam de pé, né? Então, não é um grupo apenas que a gente está tendo de estudo bíblico, de oração, não. Isso aí a gente tem vários, nem precisaria, né? Mas nós temos um propósito principal de estar realmente edificando famílias inteiras para Deus, de maneira tal que, se nós somos transformados, como Deus já começou a me falar há anos, né? Tudo começa comigo. A gente normalmente quer ver o outro transformado, mas o que Deus nos chama é para começar a mudança em nós. Então, ao invés de você estar cobrando alguma coisa de alguém, esse é o propósito principal do grupo. Você vai mudar. Você vai começar a melhorar a cada dia. Você vai começar a restaurar a sua própria vida. Não sei quem viu o que eu lancei, que o menino lançou para mim, né? Que eu tenho um rapaz que faz isso. Lançou essa semana sobre restauração, exatamente sobre você haver uma mudança desde os seus sentimentos, das suas emoções, para que todo o resto aconteça na sua vida, né? Então, eu quero começar com uma oração e depois quero dar o tema principal da palavra de hoje, ok? Então, se você entrou no grupo tumultuada com alguma coisa, pensando em algum problema, eu quero te pedir, deixe de lado agora todas as coisas. Aquiete a sua alma, deixa Deus ser Deus, né? E coloque tudo no altar. Então, oração é isso. Eu entro num estado de relaxamento, de descanso, porque eu estou entrando na presença do Eterno, do Todo-Poderoso, aquele que é o único que pode mudar qualquer coisa na minha vida. Então, eu descanso por quê? Porque eu sei quem eu tenho na minha vida. Um Deus Papai. E ele diz, eu trabalho para aqueles que me esperam. Então, ele não trabalha a favor de qualquer pessoa, ele trabalha para aquele que é dependente dele, que sabe que quando entrega um problema para ele, ele vai resolver. Ele é papai, ele é juiz justo, ele é nosso advogado, ele é o nosso irmão mais velho, Jesus, né? Então, nós temos um potencial realmente de poder entregar, crer que nós temos um Deus todo-poderoso. E é ele que está dentro do nosso coração quando nós entregamos a vida para ele. Então, nós não estamos sozinhos. Vamos orar. Querido Senhor, nosso coração se alegra, Pai. Exulta, como nós estudamos na semana passada sobre Maria e Isabel. Nosso coração salta de prazer quando estamos na Tua presença, porque está escrito na Tua palavra, Senhor, que na Tua presença fartura de alegria, a Tua destra delícias perpetuamente. Que maravilha, Senhor, caminhar contigo. Caminhar contigo, como sempre tenho te falado, é caminhar com certeza de vitória. É caminhar olhando para o alto, sabendo de onde recebemos o alimento, a direção e tudo que nós precisamos, a paz, a alegria, a saúde física, espiritual, mental, tudo vem de ti. E nas tuas mãos nós colocamos nessa manhã, em gratidão pela semana que passou, pelo que o Senhor fez com a nossa família, Senhor, e colocando as primícias da nova semana. Crendo, Pai, que o Senhor está adiante de nós. O Senhor é o Deus do Salmo 18, que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Que essa manhã, nesta semana, nosso caminho seja desembaraçado em todas as áreas. Que os teus filhos que estão aqui, Senhor, possam caminhar saltando de alegria, já vendo a vitória lá na frente. Isso é fé, Senhor, isso é fé. Não importa que a gente hoje não esteja vendo nada, mas nós caminhamos com a certeza de vitória, não por nós, mas porque temos um Deus que vai à nossa frente e peleja as nossas batalhas. Muito obrigado. Enquanto estamos aqui, Senhor, falando contigo, estudando a tua palavra, ministra em cada família, em cada coração, tudo que só o Senhor pode fazer. Envia os teus anjos nas nossas casas agora, anjos fortes,
como está escrito em Apocalipse, o Senhor tem anjos fortes. Envia na casa de cada uma agora, Senhor, batalhando pela causa de todo esse povo que tem procurado estudar a Tua palavra, te conhecer. Te conhecer, Senhor, é melhor do que tudo na vida. E nós queremos isso. Domina nesse ambiente agora, Pai, não só na minha casa, mas na casa de cada uma, para que todos estejam aquietados na Tua presença. Aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, tira de nós agora toda agitação, toda preocupação, qualquer coisa lá fora, e que nós estejamos fechados contigo nesse momento. Ainda que estejam muitas andando dali para aqui, como os teus filhos estão indo para o trabalho, mas, Senhor, a paz, a quietude vem de dentro e não de fora. Tranquiliza o coração de cada uma e que elas tenham, Deus, a tua direção em tudo que elas fizerem nessa semana, de uma forma especial. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos estar estudando o capítulo 4 de Provérbios de ontem. Ontem, quando estava lendo o provérbio do dia, como nosso hábito, né? Já pedi que ninguém entre nessa live sem começar a ter a disciplina diária do provérbio do dia. Deus não deixou para nós 31 capítulos de provérbios a troco de nada. Isso significa, eu te dou uma comidinha todos os dias poderosa, né? Agora você tem se alimentado? Então a gente tem ensinado, passado aqui nesse grupo, não só a comida espiritual, mas também a comida física, porque dela depende a nossa saúde física, né? Então, de vez em quando tem, aliás, de vez em quando não, todos os dias eu recebo uma foto de um amigo que eu incentivei muito a começar uma alimentação saudável desde os primeiros horários do dia. E aí ele manda uma foto para mim linda com o café da manhã dele que me incentiva a continuar insistindo nisso. Às vezes você está cansada, prostrada, mas veja o que você está tomando no seu café da manhã, não é? Às vezes a gente pensa só no lado espiritual. Não, esse projeto aqui é de Deus para tudo. É espírito, alma e corpo. Então, quem tem mágoa de alguém, como eu coloquei no vídeo dessa semana, quem tem mágoa de alguém, deixa tudo de lado, vai lá, procura a pessoa, leva um presente. Nem estava isso no programa, mas vou até anotar, tá vendo? Lembra de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú estavam de mal. E aí Deus deu para ele, e eu gosto muito dessa live exatamente por isso, já disse para Deus que eu não quero perder a essência dessa live, de estar exatamente sendo eu do jeito que eu sou, parando e falando e ouvindo o que Deus está falando na hora, fresquinha a palavra dele para nós, olha só, Jacó e Esaú, e toda vez quero dizer para vocês, viu? Diante de Deus eu falo isso. Quando termina a live, no mínimo 2 pessoas entram para dizer, olha, aquela palavra foi para mim, né? Na semana retrasada eu citei o nome de uma menina, que eu oro pela família e oro por ela, Ana Sofia. Gente, eu nunca ouvi esse nome em lugar nenhum, 2 juntos. Não é que estava na live, uma das meninas, dizendo assim, eu coloquei para Deus. Deus fala comigo, porque eu tive uma discussão com minha filha, eu não sabia como tratar dela. E aí, quando eu vi, a senhora te deu o nome da minha filha, Ana Sofia. Como é que pode um negócio desse? E eu dizendo, Deus me perdoa por citar o nome. Mas é uma menina que Deus está restaurando, está fazendo uma grande obra na vida dela, a família toda. Então, nós precisamos exaltar o Senhor. E quando eu cito isso, ela fala, era o nome da minha filha. Tudo que a senhora falou foi para o meu dia. E a minha casa foi restaurada, a minha comunhão com a minha filha foi restaurada. Então, quando Deus lembra de uma coisa que não estava no programa, Ele sabe todas as coisas. Não se preocupe com coisa alguma, tá? Eu não me preocupo, não me defendo de nada. E agora ele lembra de Jacó e Esaú. Quem sabe você está de mal com alguém há tempos e fala mesmo, essa daí não quer nem chegar perto, né? E aí Deus fala lá, e eu sempre digo, ele dá a receita para Jacó e Esaú. Jacó, Deus deu 2 palavras-chave. Jacó, vai lá, e Jacó dá uma avançada no projeto de Deus. Levou presentes para o irmão Esaú. 2 armas poderosas. Ele levou presente e ele passou uma noite em oração. Às vezes você fica orando para Deus restaurar uma relação, mas você não deu presente, cara. A Bíblia diz que o presente alarga o nosso caminho. A Bíblia diz que o presente nos leva à presença dos grandes da terra. E a gente pensa que não precisa não, porque já coloquei isso aqui para vocês. Que eu lutava para dar presente a uma mulher que era fazendeira.
Até que Deus me disse, entrega, dá oferta em dinheiro para ela. Eu falei, Deus, não acredito, ela não precisa. E Deus disse claramente, leva, esse dinheiro que você ganhou aí não é seu, é dela. Gente, digo que contei isso para vocês, vocês viram o que Deus fez. Foi lindo. E depois, 2 ou 3, no mínimo, entrou em contato comigo, dizendo, eu fiz isso com a minha sogra. Eu comprei um presente, dei para minha sogra, nossa relação já mudou. E agora Deus me lembra de Jacó e Esaú, que não estava no programa nosso do Provérbio, mas está no programa de Deus. E ele vai lá, compra presente, leva para Esaú, e ele passa uma noite orando pela relação. Você já passou uma noite orando, noite toda, para Deus restaurar uma relação sua? Eu já passei. Eu já passei, fiz propósito com Deus uma vez, vou me trancar dentro da igreja, vou lá, a igreja estava com a chave, eu estava com a chave do ministério na época, vou me trancar lá dentro, e fui todas as noites orar, a noite toda, numa sala de oração que a gente tinha. Quando terminou a semana, Deus já tinha me dado a vitória. Jacó faz isso com Esaú. Jacó faz isso com Esaú. E no final, Deus dá a ele o relacionamento restaurado. Tão lindo quando nós vemos a gente fazendo o que Deus mandou a gente fazer e o resultado. Lembra da sogra do Paul Show, agora Paul Show, né? Mas antes era, esqueci o nome dele, da Coreia, né? David Chu, não era Paul Show, agora é David Chu, que tinham mudado o nome dele. Mas ele, quando um grupo foi lá, eu nunca me esqueci, eles voltaram maravilhados, dizendo, a sogra dele tem uma sala de oração na igreja que revoluciona a vida da gente só em pensar. Aquela mulher entra para a sala de oração e fica trancada lá, a pão e água, uma semana, orando pelo ministério do Jean. Gente, e hoje eu fico vendo, todo mundo conhece o Paul Show da Coreia, todo mundo. Se você entrar na mídia aí, você vai encontrar as mensagens do homem. Eu já contei aqui, eu tive a alegria de conhecer ele no Rio de Janeiro, mas fraquinho. Você olhava para o cara, magrinho, você não dava nada para ele. E eu olhei e falei, Deus, eu vim aqui mesmo para conhecer esse irmão. E Deus me disse, nunca fique olhando a aparência. Você vai ver a essência dele. Ele praticamente aprendeu a orar com a sogra, que ele não queria nem que chegasse perto. Não é? Então, muitas vezes nós estamos com nossos relacionamentos travados, por quê? Porque nós estamos fugindo do que Deus quer fazer. Então, nos livros dele, eu não lembro qual deles, mas ele dizia isso, que a sogra batia na porta do quarto dele e falava, vai levantar e vai orar, show. A Coreia está morrendo. Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi restaurada através do ministério desse homem. E todo mundo só conhece ele. Mas tudo começou com uma mulher. Então, guarda bem isso. O trabalho da mulher é ser ajudadora. Aquela mulher não ligou para o que o genro falaria, mas ela bateu lá na porta do quarto dele à noite, show, vai para a igreja orar. Não fica orando aqui, não. Vai para a igreja, porque se você for para a igreja orar, você vai ver que Deus vai mudar o estado da Coreia, que estava com fome. Uma mulher revoluciona o mundo. Revoluciona o mundo. Hoje ele tem, já morreu, mas ele tem a maior igreja do mundo na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é comprovado, a renda per capita da Coreia do Sul mudou depois que esse cara se levantou para orar através da sogra dele. Então você está aí com um problema porque quer. Levanta e vai orar, vai buscar a Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na sua família, porque nada nem ninguém escapa àquilo que temos no poder da oração. A oração hoje já é comprovado pela ciência, que muda o mundo. E aquela mulher revolucionou a casa dela, a família dela e o mundo. Ela não falava quase com as pessoas, ficava trancada no quarto orando. E como eu tenho pedido isso a Deus, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Nós precisamos disso. O que é que hoje está sendo problema para você? Para de brigar com as pessoas. Para de falar com as pessoas o que está errado. Começa você a falar com Deus. Eu tenho como hábito, não levanto para fazer nada, não dou uma palavra para ninguém sem antes dobrar o meu joelho e falar com o Pai. Eu vim de uma família de oração. Falhas tinha e tem. Mas a minha mãe, gosto de lembrar, todos os dias, 6 horas da manhã, ela já estava ajoelhada na beirada da cama para orar. Eu nunca acordei um dia sem ver minha mãe ajoelhada do lado da cama orando. Minhas irmãs todas são de oração. Começa a orar, não para mais. Eu fugia disso, mas Deus me chamou, Deus me puxou.
Deus me empurrou. Com cordas de amor, como ele diz em Oséias, porque ele não nos obriga a nada. Então não tenta obrigar o marido, não. Vai você orar. Deixa o marido nas mãos de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu só lembro que eu falava assim, cara, não tem jeito, é muda ou muda. Depois que a gente começa a orar, não tem chance mais para você ser a mesma pessoa. Então coloque quem você está sentindo que está sendo uma batalha na sua vida, coloca toda hora em oração. Aí você vai para Atos 12, e a igreja orava continuamente e Pedro foi liberto. Então, quem é que precisa de libertação na sua vida hoje? Vai ser liberto, não tem jeito. Eu lembro de meu irmão, novinho, ele dizia para mim, não vem orar não, que eu não quero oração. Eu falei, não tem problema não, meu filho. Vou te dar um beijo, vou te dar um abraço, que só meu abraço já vai restaurar você. À beira da morte, ele dizia, não quero oração. E eu disse para minha irmã, vai você, porque você tem mais acesso a ele. Ele não quer viver mais. Mas eu tenho certeza que pela oração ele não morre sem ter um encontro com Deus. Eu tive a grata alegria de ouvir a minha irmã dizendo, Rita, eu fui falar com ele. Ele muito mal, num leito. E aí eu disse para ele o que você me mandou dizer. Fala para ele, pergunta a ele como é que ele está com Jesus. E ele, antes de morrer, ele disse para minha irmã, pode ficar tranquilo, que eu já estou tranquila, que eu já estou muito bem com Jesus. No dia seguinte ele morre. Então, o que hoje está sendo uma preocupação para você, aprende a entregar nas mãos de Deus. Deixa Deus ser Deus. Amém? Provérbios capítulo 4. Pode ficar tranquilo quem perguntou, porque sempre vou repetir, tá? Provérbios capítulo 4. O conselho sábio de um pai é o título da minha. Meus filhos, ouçam seu pai quando seu pai lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento. Faz um contorno em volta da palavra discernimento todas as vezes que você encontrar essa palavra na Bíblia. Para quem não sabe, né? Nós estamos gravando, então é bom deixar claro isso aí, como uma das meninas me lembrou. Eu sou psicóloga, mas também sou teóloga, fiz o melhor curso de teologia que a gente tinha na época aqui do estado do Rio. Fiz minha pós, doutorado, mestrado, tudo na área de espiritualidade ligado à saúde mental. De maneira que hoje eu não falo de psicologia misturando com Deus, como muita gente fala, não. Isso é proibido, mas nós podemos falar pela área da espiritualidade do meu mestrado. Então, também na nossa melhor faculdade do estado do Rio, que hoje é a UF, né? Então, é importante a gente saber, nós não devemos entrar em área que nós não fomos chamados para entrar. E nós vamos tratar disso hoje. Então, se Deus está me lembrando agora, eu vou falar agora, tá? Não entre em área que você não foi chamada para entrar. E você vai ver isso durante a live, que eu anotei o que Deus foi me dando durante a semana, né? Então, eu não posso estar aqui falando de direito. Não, eu não sou formada em direito. Mas eu posso falar de psicologia, de saúde mental, da área de teologia. Por quê? Porque eu estudei anos sobre isso. Então, de vez em quando alguém vem falando, mas é tanto a consulta? Não, não é tanta a consulta, é tanto pelos anos que eu estudei sobre o assunto. Nós temos que ter uma visão ampliada de Deus, né? Então, sempre tento fazer tudo da melhor forma possível, ajudando a quem precisa, mas nós temos que saber com quem a gente está caminhando para que a gente possa avançar ou não, como a psicologia lembra. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina, prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Grife isso aí. Não se afaste de minhas instruções. Lembrar que a gente está ouvindo Deus, não é a minha palavra. Então, não é a minha instrução, é uma orientação e instrução de Deus para nós nessa manhã, baseado em Provérbios, capítulo 4. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava. Leve minhas palavras a sério. Olha que frase. Siga meus mandamentos e viverá. Isto é, você não vai morrer antes da hora se você seguir os conselhos de Deus. Para quem gosta de alta velocidade, como eu gostava, diminua o ritmo. Ande de acordo com a lei.
lembre de Hebreus 13, porque depois você vai morrer por um acidente de carro e você vai dizer, como assim? Você ensinou isso para o seu filho fazendo. Então, seu filho corre porque você está correndo. E aí você fica orando e pedindo proteção de Deus. Não vai ter. Né? Não vai ter. É bom a gente lembrar que Deus não tem obrigação de proteger filhos rebeldes. Para isso, nós temos placa de trânsito em todo lugar. Se a placa está escrito 100, é 100 que você pode andar. Eu dou aula também de instrução na área de direção. Né? Tenho melhor carteira, então eu posso falar do que eu estou falando para vocês. Eu fiz curso para isso também. Então, é importante a gente lembrar, nós estamos perdendo a vida antes da hora. Ah, mas não tem problema cortar aqui. Tem problema, tem uma faixa dupla que você não pode cortar. Ah, mas eu estou pertinho do carro. Não vai andar perto do carro. Quem caminha comigo fica de vez em quando nervoso. Fala, não chega perto do carro, da distância do carro. Isso é lei de direção. Aí você vai e cola na traseira do outro carro. Olha como Deus está falando. Parei aqui para dar uma instrução. É uma instrução. Aí você cola na traseira do que está na frente. Depois do da frente bate, para e você bate. E aí vai reclamar com Deus, vai dizer que não tem dinheiro para pagar o conserto. Não era melhor ter obedecido a instrução do pai e as leis de trânsito? Não pode se aproximar do outro carro da frente. Tem que dar distância, é lei. Aí você pega Hebreus 13 depois e fala, nós precisamos obedecer às leis do país. Tá? Meu pai me ensinava, leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Grifa de novo, 2 vezes a palavra discernimento. Não se esquece de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Grife a palavra sabedoria também, toda vez que você encontrar discernimento e sabedoria. Ame-a e ela o guardará. Isto é, não reclame quando alguém te ensinar alguma coisa de sabedoria, tá? Ame os conselhos das pessoas. Não é à toa que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Hoje a gente escuta no senso comum, né, que sobre os conselhos, esqueci agora, mas vou lembrar. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Olha que coisa. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Pela terceira vez a palavra discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Se você for sábio, aonde você chegar, significa isso. Você vai ser exaltada, você vai ser honrada, você vai ser uma pessoa diferenciada no ambiente. Abrace-a e ela o honrará. Isso é João 12. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça as minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções, de novo, e não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. Não imita a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus, nem pense nisso, não vá por esse caminho. Desvie-se dele e siga adiante, pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. Mas o caminho dos justos é como a luz do amanhecer, a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é esse caminho. E nesse capítulo ainda ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então esse capítulo é um negócio lindo o tempo todo para a nossa saúde física, mental e espiritual. Guarde o seu coração. Quando Deus está falando isso, o que é que ele está dizendo? Tenha discernimento também como estão as suas emoções. Nós vamos estar trabalhando com a palavra discernimento. Então, quando ele fala guarde o seu coração, ele está dizendo saiba discernir como estão as suas emoções e trate dela. É isso que ele está dizendo. Porque daí vai brotar tudo. Hoje é comprovado pela ciência. Quem guarda mágoa, quem guarda lixo no coração, adoece.
O câncer é uma das doenças que vem causada por isso. Então, nós precisamos deixar os lixos de lado, né? É aquilo que a gente fazia na pandemia. Entrava na porta e deixava o calçado lá de fora. Significava o quê? Eu estou deixando as contaminações lá fora. O Senhor está nos ensinando isso. Nós não podemos guardar no nosso coração os lixos daquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Alguém te magoou? Libera o perdão, entrega para Deus e continua seguindo o ensino de Jacó e Esaú. Leva um presente para a pessoa. Fala, eu te amo. Apesar de ter havido tudo isso entre nós, vale a pena. Você vai ver o que Deus vai fazer através disso. Voltando a lembrar de que a mesma palavra diz: o presente te leva à presença dos grandes. O presente alarga o nosso caminho. Então, às vezes a gente pensa em presente uma coisa cara. Não. Pode ser uma coisa mais em conta, mas dado com amor, que você escolheu para a própria pessoa. Então, isso é importante. Ontem eu estava lendo o livro de Oswald Smith, Vida, aliás, o título é Paixão pelas Almas. Mas algo me chamou a atenção quando ele diz, em um dos capítulos, vida interior mais profunda. Eu fui anotando o que ele estava falando. E dali eu comecei a vir para a palavra discernimento. Discernir muito, muitos darão... Quando nós discernimos muito, nós teremos vigor, a nossa alma será forte. Discernindo como estão os nossos sentimentos, começando daqui. Então, é importante a gente estar lembrando disso. Acima de todas as coisas, é o 4:23. Guarde o seu coração. Como é que está o seu coração hoje? Eu queria que você pensasse nisso. Está bem com todo mundo e com Deus? 4:1, discernimento, capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Eu fui pegando isso em vários lugares, tá? Então, aprenda a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, clareza e juízo. O capítulo todo tem várias vezes a palavra discernimento. Então, peça a Deus discernimento. E eu fui anotando. O que é discernimento? Estou repetindo com propósito. Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, de avaliar as coisas com bom senso, com clareza, etc. Você já ouviu as pessoas dizerem: quando você não está bem, não toma decisão? Já ouviu isso? Quando você não está bem, não é hora de tomar decisão. Espera você ficar bem. E aí eu digo assim, é lei de trânsito. Não sei por que Deus está falando de trânsito de novo. Mas a lei de trânsito diz, na dúvida não ultrapasse. Então você está em dúvida de alguma coisa? Não tome decisão. É simples assim. Aprenda você a discernir o momento e a coisa. Ah, mas eu não sei ainda o que eu vou estar falando. Não sabe, não fala nada. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer disso. Não sabe, não faz. Fica parado. É lei de trânsito. Ah, como é que eu vou cortar um carro? Não vai cortar. Se você não sabe ainda quando cortar, para. Olha como Deus está falando hoje de trânsito. Algum livramento Ele quer dar para nós. Nunca falei nessa live sobre trânsito como estou falando hoje. Então, volto a dizer para vocês. Vai discernindo o que está sendo feito de errado. Porque nossos filhos vão nos imitar. Eu sei que eu pego de vez em quando alguém da família e falo, você não vai correr. Você nunca me viu fazendo isso, desde quando Deus consertou minha vida. Eu corria em alta velocidade. Já cheguei a andar 140, 150. Mas Deus me falou claramente, você quer proteção? Então, lembra disso. Você precisa obedecer. Hoje eu tenho vários sobrinhos, mas um dirige o meu carro sempre, sem problema. Por quê? Porque é o melhor motorista. Eu viajei horas com ele, mais de 7 horas de viagem, sempre com o mesmo equilíbrio. Sem correr, sem pressa, sem ultrapassagem violenta. Falei, gente, que maravilha, eu nunca tinha andado com ele. Andei com ele uma vez só, uma viagem longa. Falei, estou tão feliz de estar aqui com você. A gente parou, lanchou na estrada e eu comecei a falar, não sabia que você dirigia tão bem. Pode pegar a hora que você quiser, pode usar meu carro. É tão bom a gente caminhar com alguém que a gente vê o equilíbrio também na direção. Agora você percebe quem corre nos mínimos detalhes. O Senhor já me disse isso. Uma vez eu emprestei um carro para uma pessoa, quando eu
peguei o carro de volta, tudo que eu tinha deixado em cima da poltrona de trás estava lá no chão na frente. E aí fui falar com a pessoa, e aí, como é que tá? Não, mas eu não corro. Corre sim. Corro não, corre sim. Vou te mostrar que você está correndo. Porque o nosso Deus revela o oculto e o escondido. Tudo que eu deixei em cima do banco estava lá na frente, no meu pé da frente. Eu falei, eu ando um mês com alguma coisa que eu tenho que dar para alguém que está na minha poltrona, que está na parte de trás do carro, até eu dar, até eu entregar para a pessoa. Fica ali, porque às vezes são coisas pesadas que eu não posso levar para cá. Mas ela nunca vai passar para a frente do carro, porque eu sei como é que eu estou cuidando daquilo que Deus me deu. Principalmente quando a gente sabe as lutas financeiras que nós temos. Nós não podemos fazer nada de qualquer maneira. Isso é discernimento de como eu estou caminhando na vida. Então, discernimento está ligado a tudo, não só à vida espiritual. Capacidade de compreender situações, de você abrir a boca quando você tem certeza. E essa palavra também começou com algo assim que veio diante de mim essa semana. Eu estava numa sala com uma pessoa atendendo uma família. E, de repente, entrou uma pessoa que interrompeu toda hora a conversa. Gente, eu não acreditei no que eu estava vendo, eu já estava ali nervosa. Quem me conhece já sabe que eu fico nervosa quando eu vejo essas coisas. Falei, gente, não fui convidada para estar falando aqui, quem está aconselhando não era ela. Como é que eu posso entrar num lugar e já tentar tomar a palavra? Isso é falta de discernimento, de sabedoria, de tudo. Mas nós temos que saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos... Discernir o ambiente. Discernir o ambiente. Cheguei aqui a anotar até. Quando eu mudei para um apartamento aí, a minha filha me chamou e me disse, mãe, vem cá para você ver. Meu cachorrinho está latindo naquele canto só da sala. Ele vai ali e volta, ele vai ali e volta. Olha lá como é que ele está fazendo. Eu fui ver. O cachorro não ia no canto da sala de jeito nenhum. E aí hoje eu acordei pensando, até um cachorro tem discernimento de onde ele vai na sala, o que ele vai fazer numa sala. E nós estamos atropelando os maridos, atropelando os filhos querem falar com a gente não deixa falar. E outras pessoas querem falar e a gente não deixa falar. Não, eu sempre digo, inclinar-se para ouvir, a Bíblia diz, é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Aprender a ouvir o outro é uma arte. Em psicologia é o que mais a gente aprende. E nós estamos desse jeito. Chega alguém na nossa casa, a gente começa a falar, e não deixa o outro falar. E não percebe como é que o outro está. Esses dias cheguei numa reunião, tinha umas 8 pessoas mais ou menos. Quando eu olhei, estava um no cantinho lá, pálido, quase desmaiando. Aí Deus me disse, cuida dele. Aí eu falei, você está bem, meu irmão? Não estou passando mal. Mas ninguém tinha percebido. Por quê? Porque nós temos que aprender a ouvir também a pessoa quando está calada. Então, isso é discernimento. Às vezes a pessoa não está falando nada, mas não está falando porque não aguenta mais ouvir o que está fazendo. Se falar, vai dar problema. Então, fica de boca fechada. E nós temos que discernir. O que está acontecendo quando a pessoa fica calada? O que a pessoa está falando? É a linguagem, segundo a psicologia, não verbal. Eu não falo nada, mas o meu olhar já diz tudo. Então, eu peguei uma criança que a mãe falou assim, meu filho não fala nada. Pode deixar, traz ele. Aí comecei a conversar com ele. Ele disse, por que eu não falo? A senhora sabe por que eu não falo? Eu não aguento mais ver as brigas da minha mãe. Então, eu preferi ficar quieto no meu canto. Fiquei mudo. Eu comecei a puxar a conversa, comecei a puxar, e Deus cuidou daquela criança. Mas quem estava precisando do tratamento era a mãe. Porque ninguém aguenta ficar perto de alguém que fala o tempo todo. Isso é falta de discernimento. Guarda isso. Discernimento, capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, de avaliar as coisas com bom senso, com clareza. Hebreus 5, de 12 a 14, eu dou os textos para você ler depois, mas é importante a gente deixar pelo menos um pouquinho. A esta altura já devia ser mestres. Ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios básicos da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite quando já devia estar recebendo alimento sólido? Olha que tristeza. Isto, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Você já tem tudo isso aí para você aprender a viver. Você não está vivendo por quê? Não sejais, aí vem Pedro, 1 Pedro 2,2, desejai o puro leite espiritual
como criança recém-nascida, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação. Então, o desejo de Deus é que a gente não seja criança a vida toda, tendo que o tempo todo tá ouvindo a mesma coisa. Não, o desejo de Deus é que a gente cresça. Nós não precisaríamos estar tendo as brigas que a gente tem dentro de casa. É só aprender a calar a boca. É só aprender a ficar quieto. Aí vem Isaías, que também não estava no programa, Isaías 30:15. Olha que maravilha. No ficar quieto está a tua força. Você quer ficar forte? Fica calada. Para de falar. Mas não é aquele quietude. Tá bom, não posso falar, não vou falar mais. Já fiz muito disso também, viu? Não é novidade, não. Fica de cara fechada. Fala para dentro, como dizem em psicologia. Você não fala, mas dentro de você está cheio de mágoa, de raiz de amargura, de ressentimento. Fica quieto também, vai ver. Era assim comigo. Não é diferente, acho que toda mulher é igual. Não falava nada, mas minha vontade é de esganar, beleza? E o que Deus fala conosco? No ficar quieto está a tua força. Mas é ficar quieto em amor. É ficar quieto em mansidão. A Bíblia diz mansidão de sabedoria. Olha que maravilha. Mansidão de sabedoria. Então, é aquela pessoa que está quieto, como diz no original de Mateus 5. Mansidão no original de Mateus 5, segundo os estudiosos, diz é aquele que não reivindica nada para si. Por isso que toda a terra é dele. Então, onde ele chega, tem tudo. Não precisa brigar pelos direitos, não. É Deus quem briga pelos seus direitos. Não precisa estar carente de nada. Eu pego gente e falo, mas meu marido me dá um abraço. Dá 10 dele, cara. Dá 10. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que você dá, você recebe. Você está precisando de abraço? Vai abraçar, beleza. Vai abraçar, vai beijar, vai fazer tudo que é bom. Deus deixou tudo de bom para nós. A Bíblia fala que nós precisamos dar ósculos santos. Isso significa que Deus quer a nossa comunhão com as pessoas. O que a gente não pode é fazer nada de qualquer maneira. Então, reivindicar coisas para nós está ligado à mendicância. Eu não sou carente de nada, pelo contrário, eu tenho muito para dar. E dá em todos os sentidos. Detesto quando alguém fala, mas não tem isso, não tem aquilo. Não tem condições. Não tem, diz Mateus 7, porque não pediu. É simples assim. Se hoje eu tenho, por quê? Porque eu peço a Deus. Você vai pedir, você vai receber. Agora, quando pedir, lembra disso, de entregar no lugar certo, de fazer o que Deus está mandando você fazer. Porque já peguei pessoas que falam, não posso pagar. Quando eu fui ver, comprou na minha frente uma bolsa de R$2.000. Falei, não dá mais para você acreditar, né? Aqueles que dizem que são cristãos. Não dá. Então, nós precisamos ver o que é que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro, com aquilo que Deus está nos dando. Eu lembro que nós tínhamos uma escola e uma mãe veio pedir para eu abater no valor, não porque eu não posso pagar, não sei o quê. Aí um dia, convidei a professora, vamos fazer uma visita na casa dela, ver o que ela está precisando. Porque ela reclama tanto, ela fala tanto, quero ver o que ela está precisando. Vamos lá. Fui eu e a diretora da escola. Quando nós chegamos lá, a televisão da casa dela era muito melhor que a minha. Era o último modelo. O fogão dela, tudo do bom e do melhor. Morava numa comunidade, mas tudo dela era melhor do que o meu. Então, nós precisamos saber o que a gente está fazendo e discernir as situações. A gente não pode fazer nada de qualquer maneira. Guarde bem isso. Cresça no conhecimento da palavra, cresça no discernimento, tenha sabedoria em tudo que você fizer, até para ajudar o outro, tá? Nós não podemos fazer nada de qualquer maneira. Deus tem nos chamado nesse tempo para vivermos além daquilo que vemos, além da linguagem comum, ou corporal, ou não verbal, ou emocional. Aquela pessoa que chega para ele e diz, mas não dá, mas eu quero... Saiu de perto de você, tá ótima. Já viu disso? Quem já viu disso? Eu vi várias vezes. E como ele nos tem nos chamado para cuidar e ajudar famílias, precisamos deste dom em atuação em nós. Você não vai ajudar as famílias porque a família está achando, está falando que não pode. Então, você vai fazer aquilo que o Espírito Santo te mandar fazer. O que Deus mandou você fazer? Faça, e faça bem feito, com excelência. Quando mudei de país, tive um sonho que mudou a minha vida. Eu sonhei, já contei também para vocês, mas é bom repetir, que um anjo vinha e colocava, estava dentro do avião, um colar lindo no meu pescoço. E eu falava, não quero não. Eu não gosto nem disso, chama muita atenção, não quero não. E aí ele falava, esse você precisa dele.
Você não pode ir para outro país sem esse colar. E aí eu falei, como assim? Mas eu vou chegar lá desse jeito, né, que eu costumo dizer assim, toda emperequetada, não quero, eu quero ir do jeito que eu sou. E aí aquele homem disse para mim assim, esse colar você tem que ter, porque ele significa o dom de discernimento de espíritos. Você vai precisar dele a partir de agora, por onde você for. E aí eu levei um susto. E aí eu disse, então tá, pode colocar o colar em mim. E eu vi o quanto eu precisei desse colar, desse dom na minha vida. Então hoje a gente sabe que a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, estuda depois. A Bíblia fala claramente, temos vários dons. E o apóstolo Paulo diz ainda que o melhor dom ali seria o dom de profecia. O dom de língua, que vem fortalecer a nós mesmos. Então, se você está parada, fica quietinho orando em línguas. Se você ora em línguas, ora em línguas. Se você não ora, ora em português, ora no seu idioma. Mas ora sem cessar. Porque quando nós começamos a orar, nós vamos nos abastecendo. Mas, mesmo lendo isso que o apóstolo Paulo coloca, eu ainda penso que, para a minha vida, o dom mais importante é o discernimento de espíritos. Não só o dom em si, mas essa característica, ter essa característica na nossa vida. Isto é, discernir as estações. Discernir, eu tive um sonho esses dias. Aprenda a discernir as estações. Falamos já aqui. Aprenda a vigiar no dia da visitação. É comprovado no mundo todo hoje que Jesus já está voltando. Todo mundo está falando isso, até o não cristão. Então, discernir as estações é importantíssimo. Mas discernir o momento também. Discernir o que você está fazendo com o seu dinheiro, a quem você está entregando. Não é verdade? Eu vejo, a mãe compra uma mochila de R$300, R$500 para um filho, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode... Não, você não tem, você vai falar para ele, eu não posso comprar isso para você. Você vai receber uma mais simples porque eu não posso. Começa a disciplina, o discernimento do que você está fazendo dentro de casa. Então, o filho precisa saber como é que ele vai crescer. Eu lembro que, de vez em quando, minha filha falava, eu queria comprar essa camisa para mim, essa blusa para mim, esse calçado para mim de marca. Eu falava assim, não, querida, hoje não dá para comprar esse. Esse é de marca, cara. Quando você falar que é de marca, lembre que é cara. A gente não vai comprar isso agora porque seu pai não pode. Mas um dia Deus pode te dar. Mas hoje a gente está vendo isso. Não tem o essencial, mas tem coisas compradas que estão fora do padrão. E não sabe por que não recebe. Deus está pedindo a Deus, Deus não dá. Sempre digo que você vai me ver com coisas caras, você vai me ver sim, porque Deus me manda. Eu oro e Deus me entrega. Para mim e para repartir. Agora, se você não aprendeu a repartir, é Lucas 6,38. Se você a reparte, você vai ter mais. Agora, se você não faz nada com o que Deus está te dando, aquilo ali não vai multiplicar. É a lei da multiplicação. E agora, mais do que nunca, precisamos discernir os tempos e estações como Deus tem me falado. Lembro que mudei para um apartamento um tempo atrás e minha filha me chamou e me disse a história do cachorrinho que eu contei para vocês. Às vezes também precisamos discernir com qual espírito estamos lidando na casa. Você vê aquela situação de contenda e confusão, não sei o que, não sei o que lá, e você quer que pare a contenda e a confusão na sua casa. Mas às vezes você criou confusão com alguém lá atrás e não foi lá pedir perdão. Suas coisas ficaram paradas, já disse para vocês isso. Uma menina, 15 anos depois, ficou com raiva de mim porque eu fui contra o divórcio dela. 15 anos depois, gente, como é que alguém consegue guardar 15 anos uma história dessa? Tem hora que eu fico pensando, é inacreditável. Mas ela disse, tudo começou a fechar para mim, até que eu parei. E quando eu parei e vi que tudo estava fechado, Deus me disse, vai fazendo a lista de tudo que você deixou para trás e vai procurando as pessoas pedindo perdão. E a senhora faz parte do meu pedido de perdão, porque a senhora foi contra o meu divórcio. Minha vida não é mais a mesma. Não fui, não ouvi, não obedeci, mas hoje estou vendo o resultado. Eu quero pedir perdão. Pediu perdão num dia, na mesma semana. Deus deu a ela financeiramente tudo o que ela precisava e comprou uma das melhores casas que eu vi. Gente, quantas vezes nossa vida está travada porque nós não estamos fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Falamos sobre o espírito de inveja. Muitas vezes as pessoas falam, repreende o espírito de inveja. Mas eu quero te dizer que você precisa aprender a lidar com o invejoso. Eu não sabia,
ouvia isso e ficava quieta. Nunca gostei, aliás, eu detesto lidar com alguém invejoso. Ai, mas vê aí o que que tem aí, deixa eu ver o que que tem. Gente, é muito triste. Mas até que chego na faculdade de psicologia e lá eu estava escutando, através de Melanie Klein, ela ensinando que a inveja nasce quando você é rejeitado pela mãe, quando você não tem a mãe por perto. Gente, quando eu vi aquilo ali, eu comecei a ver, não é que é mesmo? Eu estava lidando com vários adolescentes e eu via disputa entre uma e outra. Então, nós precisamos parar para dar atenção a uma criança, porque senão, da partir dali, ela pode crescer com inveja do primo. Com inveja, era isso que eu estava lidando na época. Quando eu vi isso na faculdade, eu fiquei maravilhada. Eu falei, gente, como é lindo isso. E aí comecei a tratar o invejoso de uma forma diferenciada, abraçando, dando amor, dando carinho. O que você precisa? Fala que eu vou te ajudar. Fala que eu vou fazer. E aí eu comecei a ver que a inveja da pessoa começou a ir embora. A carência de mãe pode causar isso, então guarda isso. É importantíssimo o tempo que você para, olhar nos olhos do seu filho. E cobra isso da sua filha, e cobra isso das pessoas. Não seja você, como avó, né, que a gente sabe que tem avós aqui, a fazer isso sozinho, não. Não, nós vamos fazer, vamos. Mas nós vamos puxar nossos filhos para fazer também a mesma coisa. Já parou para olhar nos olhos dos seus filhos hoje? Já parou para abraçar? Nós precisamos ser aquela pessoa que traga discernimento para os nossos filhos, para os nossos netos. E ensinar isso para os nossos netos. Volto a dizer que a minha neta mais velha não está terminando psicologia a troco de nada. Ficou 6 anos todos os dias comigo, enquanto a mãe trabalhava. A mãe orava, colocando para Deus se era para parar com o trabalho. Mas Deus não mandou ela parar. Mas a menina ficou comigo. Por quê? Porque Deus precisava, como vejo vocês aí cuidando dos netos, né? Precisava ficar comigo. Deus não liberou ela para ficar com a filha. Mas eu pude cuidar. De tal maneira que hoje eu tenho a grata alegria de ver ela terminando psicologia, para a glória de Deus. Então, o tempo que eu fiquei com ela foi muito importante. De vez em quando ela fala para mim, vó, isso aí eu aprendi com você, né, vó? Eu fico toda feliz. Por quê? Porque eu pude ministrar para ela naqueles 6 anos. Eu vi quantas vezes ela ficava ali chorando comigo, mandando embora. Mandando embora, porque queria a mãe. E aí eu fui falando para ela, querida, mamãe precisa estar trabalhando. Mamãe já falou para Deus que Deus pode tirar o emprego dela, mas não aconteceu. Então Deus precisa dela ali para cuidar de outras vidas. Você vai ficar com vovó e vovó vai ser uma bênção para você. E hoje eu vejo o diferencial. Então é muito importante a gente saber discernir as situações. Às vezes precisa de um filho estar trabalhando. Às vezes acontece de ajudar. Hoje nós temos que lembrar, o trabalho da mulher é ser ajudadora. Então às vezes acontece isso, da mulher ter que sair de casa. Mas isso não quer dizer que ela vai ser aquela mulher mandona que vai querer dominar tudo. Não, não é isso não. Ela precisa estar junto com o marido, em sabedoria, cuidando da casa, dos filhos, dos netos. Discernir é saber o que está acontecendo para agir. Anota essa frase. Que quando Deus me falou, achei muito importante. Não basta só você discernir, não é? Eu estou, por exemplo, nesse tempo discernindo as estações. Jesus está voltando, então eu não posso passar perto de alguém e deixar a pessoa sem Jesus. Então, quem caminha comigo fala assim, eu estou assim, parada de ver, como você consegue falar para o taxista, falar para o motoqueiro que parou do lado do trânsito, e aí, meu filho, Jesus abençoe seu dia. Leva uma mensagem. Parei do lado, leva uma mensagem. Já falei que alguém me ligou por engano, 5 horas da manhã. E aí era telefone fixo, né? E eu comecei a conversar com o cara e falei, olha, seu dia hoje vai ser um diferenciado, porque eu vou orar. Você não ligou por acaso, você não ligou por engano. Jesus abençoe seu dia. Você vai ver como seu dia vai ter um diferencial e você vai lembrar que é porque agora, nesse exato momento, eu vou estar orando por você. E ele agradeceu. 18 horas o cara liga de novo. Dona Rita, estou ligando de novo para dizer para a senhora que nunca meu dia foi tão próspero. Nunca tive um dia tão alegre. Meu dia foi diferenciado. Era um telefonema por engano, mas nós podemos mudar a vida de alguém. Num minuto, se a gente discernir, até um telefonema que aparentemente era por engano. Guarde isso. Jesus discernia os corações. Ele olhava para as pessoas e falava, já sei o que está aí. Já sei o que está dentro. E ontem eu estava pensando nisso, fiquei umas 3 horas estudando isso. Jesus discernia os corações, nós precisamos discernir quem está do nosso lado. Quem está do nosso lado? É para estar? É para estar? Eu posso estar saindo com essa pessoa?
Então, o que essa pessoa está acrescentando na sua vida? A Bíblia também diz, as más conversações destroem os bons costumes. Então, você está vendo um filho conversando de qualquer maneira com alguém, corta a conversa. As más conversações destroem os bons costumes. Não seja você alguém a falar mal das pessoas dentro de casa, dos seus filhos e seus netos ouvirem. Não. Corta as conversas negativas. Jesus discernia os corações. Precisamos aprender isso para não sermos enganados nos últimos dias, para percebermos os falsos que estão conosco, para trabalharmos com os nossos sentimentos e emoções e não guardarmos mágoas de ninguém. Jesus disse, tu vês muitas coisas e não as guarda. Então, às vezes, nós percebemos, nós estamos vendo, mas nós não guardamos aquilo. Maria guardava aquilo que era bom no coração. Quando você vê Lucas, em Lucas falava que ela guardava todas as coisas que ela ouvia no coração. Então, ela não saía falando nada de qualquer maneira. Por isso, Maria foi um referencial. Foi a mulher escolhida para ser a mãe do nosso Senhor. Eu sempre digo que nós não pedimos nada a Maria, porque a própria palavra, a própria Bíblia Católica diz que Jesus é o nosso único mediador, é aquele que nos leva aos céus, é aquele que faz o contato, a ponte entre nós e Deus, não é Maria. Apesar de Maria ser uma referência, ter sido escolhida como a mãe do nosso Senhor, até ela disse que ela precisava de um Senhor para ela. Está isso em Lucas, na Bíblia Católica. Então é importante a gente conhecer a palavra para a gente não ser enganado nos últimos dias. Isso é discernimento. Paulo fala sobre o dom mais importante, que eu já coloquei aqui, que para ele, em 1 Coríntios 12, seria o de profecia. Por quê? Porque o de profecia é aquele que vem e traz o recado de Deus ao povo. O profeta é aquele que traz o recado de Deus ao povo. Ele chega e fala, isso vai acontecer e ponto final. Só que aproveitando que eu ouvi do meu noivo essa semana, ele estava falando que a gente precisava vigiar sobre os falsos profetas. Como é que eu sei... Essa semana eu estava lendo uma frase sobre isso. Quem veio, quem está no meu meio, se é de Deus ou não. Quem é de Deus, ele ajuda, ele serve a Deus e aos outros, e ao próximo. Quem é de Deus, aonde ele chega, ele quer servir e nunca busca ser servido. Quem está comigo e deve continuar comigo, deve ser essas pessoas. Chegou alguém perto de você, essa pessoa está sempre querendo servir, querendo ajudar um ou outro, ajudar o outro. E eu vou fazer isso porque Deus vai se agradar disso que eu estou fazendo. Eu vou fazer, eu tenho temor a Deus. Eu quero fazer isso para agradar a Deus. Não é? Esses dias vi uma briga com alguém. Não, porque tem que guardar o sábado, não tem. Eu falei, minha filha, guarda tudo. Por que vocês vão brigar? O que Deus quer é isso. Eu cheguei dos Estados Unidos, do nada, Deus falou, guarda o sábado. Eu falei, acho que eu estou fora da doutrina que eu aprendi. Eu falei, sim, o dia de culto de vocês vai ser sábado, o dia todo. Eu falei, não tem igreja que deve ser sábado? Sim. E nós separamos o sábado. Que maravilha, que festa para o Senhor. Eu falei, sim, Senhor, vou obedecer. Quando eu vi, um grupo de adventistas começou a frequentar a minha casa. E eu não sabia por quê. E aí comecei a ensinar a Bíblia, ensinar a Bíblia, ensinar a Bíblia. E aí, daí a pouco, eles falaram assim, nós não sabíamos que a senhora era adventista, senão a gente já teria vindo antes. Aí eu falei, nem eu sabia que eu era adventista. Quem falou que eu sou? E aí, quando eu vi, estavam todos eles rindo, dando gargalhada. Não, porque a senhora é a única na região que guarda o sábado. Falei, eu nem sabia que eu guardava, entendeu? Eu não gosto de fazer compra no sábado há anos, mas não é como lei. Não é como lei. Vocês estão guardando como lei. Não é assim. A lei maior da Bíblia é o amor. Então, nós não podemos ter esse tipo de referência. E aí eu pude ver ali de perto como é que eles estavam vivendo. Uma delas disse, não, sábado eu não vou nem sair para almoçar com a minha irmã. Falei, como é que é? Peraí, tem alguma coisa errada. Não, não foi isso que Deus me ensinou. Comunhão com a sua irmã é mais importante que qualquer guarda de um dia. Você vai sair com ela sim para almoçar e eu vou junto. Vamos embora. Começamos a trabalhar naquilo ali. Deus sabia o povo que eu ia alcançar ali. Não eram os evangélicos que eu conhecia, mas eram os adventistas que começaram a frequentar a minha casa. E foi aquele grupo lindo, 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 que até o final eu vi com a gente. Os mormons, rejeitados, eu via eles baterem na casa de muitos cristãos, e os cristãos não queriam abrir, porque eram mormons. Falei, qual o problema? Vem tomar café comigo, meu filho. Uma turma de jovens lindos. Gente, eu falei, nunca vi tanto jovem bonito num lugar só. Pode vir.
E eu comecei a preparar o café para aqueles jovens. Os jovens começaram a vir estudar a Bíblia comigo. Gente, que coisa tremenda. Discernir o tempo, discernir as estações. Não estou fugindo, Deus está me lembrando disso. E aí eles falaram, a senhora vai fazer café para a gente? Eu falei, vou fazer. Pode entrar, que nós vamos tomar café todo mundo junto. Colocava a mesa e vinha os jovens sentavam. A gente quer estudar a Bíblia com a senhora, vamos estudar a Bíblia. Nós trouxemos a Bíblia para ensinar para a senhora. Pode sentar, vamos estudar a Bíblia sim. Eu amo a Bíblia, pode trazer. E nós começamos a estudar, eles me deram de presente uma Bíblia chiquérrima, dourada, tudo em inglês. Falei, que lindo presente, não era um presente qualquer. Olha só o presente, abriu as portas. E eles começaram a estudar a Bíblia comigo. Até que um dia eles chegam e falam assim, então, só que a partir de hoje a gente vai dar uma paradinha com a Bíblia e vai começar a estudar o livro de Joseph Smith, o líder deles. E aí, quando eu olhei, eu falei assim, então, o que ele tem de bom a mais do que a Bíblia? E nós começamos a conversar e discernimos o tempo. E aí eu pude dizer para eles, então, meu filho, a partir de hoje eu quero dizer para vocês, ou vocês ficam e estudam a Bíblia comigo, que eu vou estudar todos os dias, ou a gente para aqui. O que vocês querem? Só que eles já eram meus amigos, e eu pude orar, e todo aquele grupo de jovens entregaram a vida deles para Jesus. E Deus mudou a história daquele dia em diante. Porque eu discerni que eu precisava cuidar daquele grupo de mormons também. Tem uma igreja mormon enorme aí em Campinas. E um dia eu entrei aí dentro e participei de uma reunião e tinha um curso de inglês gratuito. Só não fiz porque eu não pude. Mas foi uma festa quando eu entrei e pude semear o amor de Deus naquele lugar. Quantas vezes nós temos preconceito? Não imaginamos que ali dentro pode ter uma pessoa que precisa de nós. E nós ficamos lidando com as coisas superficialmente. Jeremias, acho que no capítulo 4, ele diz para a gente não estar fazendo as coisas superficialmente, mas procurando ir na profundeza das situações, como você ouviu hoje do livro de Oswald Smith. Veja as águas profundas, não fique na superfície, aprenda a mergulhar no profundo de Deus. Leia a Bíblia com desejo de crescer. Lembra de Pedro 2 aqui que eu li, segundo Pedro parece que eu li. Não fique na superfície. Eu já li o Salmo 23 hoje, ótimo, querida. Salmo 23 é uma aula, é um estudo lindo, mas não fique como criança o tempo todo na presença de Deus. Vai discernindo as estações. A Bíblia fala isso, já era tempo de a gente crescer, estar ensinando para os outros. Eu ainda estou precisando de receber, é isso mesmo? Não é? Então, nós precisamos lembrar disso. Como eu fiquei feliz ontem de receber uma das meninas do nosso grupo que está estudando, também na área de comportamento, e aí ela agora está aconselhando um casal, e ela mandou para mim o áudio da pessoa que ela está cuidando, que não tem o nome, então não tem problema. E no áudio a pessoa estava agradecendo a ela, obrigada porque a senhora está cuidando de mim, obrigada porque a minha vida foi diferenciada hoje quando fui atendida pela senhora. Que alegria eu senti quando vi isso acontecendo. Então, esse é o projeto de Deus. Eu cresço, eu busco crescimento para poder ajudar outros a crescerem. Não de qualquer maneira, mas do jeito, no padrão que Deus tem para nós. Precisamos discernir a fonte de cada situação. Às vezes você está recebendo uma coisa e não consegue enxergar além do problema. Eu lembrei aqui na época da pandemia. Foi o tempo que eu mais trabalhei, não tinha tempo nem para comer. Quantas vezes a Alessandra levou a comida para mim pronta, né, Alê? Estava lá dentro de casa, quando ela estava atendendo uma atrás da outra. Quando eu chegava na cozinha, minhas marmitinhas prontas lá na cozinha, gente, eu ajoelhava e só chorava. Ela está aí até hoje e a Alessandra sabe como foi importante. Márcio entrava pela cozinha e a Bíblia diz a quem honra, honra, está lá em João 12. 6 meses esses dois me sustentaram, já comida pronta, na época da pandemia. Não precisava ir na cozinha para fazer nada, chegava quentinho. E era de tal maneira, com tanto amor, que eu ainda comia e dava para os meus porteiros, que às vezes não tinham tempo de comer em casa. Os porteiros, até hoje, ela vai lá no prédio, ela sabe disso como é que era. Eles me conheciam. Por quê? Porque eu aprendi a repartir a minha comida. Eu nunca tive tanta comida na vida. Porque era desse jeito, 6 meses de pandemia. Saí de Niterói, todo mundo dizendo, você está louca. Vai mudar para Campinas agora, espera terminar a pandemia, não tem necessidade. E aí, quando a pastora Beta me liga, eu falei, estou indo, mesmo na pandemia, estou indo, Deus disse que eu tenho que ir agora.
E até hoje eu fico pensando, se eu fui na pandemia só para isso, para ver de perto o amor na prática, já valeu a pena. Não precisava mais nada. Então, discernir o tempo da mudança, o tempo de fazer isso, o tempo de fazer aquilo, é fundamental. Quantos acidentes acontecem porque nós saímos fora do projeto de Deus? Não era para ter feito aquela viagem. Esses dias eu estava colocando para alguém, mas você disse que ia fazer isso hoje. Eu falei, então, Deus disse para não fazer. Eu falei, mas Deus falou, não vai em tal lugar agora. E eu lembro que uma vez eu estava com uma viagem marcada, minhas filhas pequenas, as malas todas dentro do carro. Eu nunca esqueço disso. Nós íamos, nós e uma outra família, que tinha convidado a gente para ir para Cabo Frio. Depois que as malas todas estavam dentro do carro, eu fui fazer a última oração, que eu não conseguia sair da minha sala. E aí as meninas, vai orar de novo? Mãe, vou orar de novo. Pode ir descendo. Desceu todo mundo para o carro. E eu fiquei dentro daquela sala orando, orando. Falei, Deus, por que eu não consigo sair? Ele falou, espera mais um pouquinho que eu vou te falar. E daí a pouco ele fala assim, não viaje, porque eu estou te dando um grande livramento. E eu parei, sentei e falei, meu Deus, como é que eu vou chamar meu marido e minhas filhas para tirar tudo do carro de novo? Jesus. Ele falou, pois é, antes você não me ouviu, agora você está me ouvindo. Daí a pouco toca o telefone, era a pastora Dirceia, que ela me conhece, está nos Estados Unidos hoje, tomada em profecia no telefone. Gente, eu nunca tinha visto um negócio daquele. E na profecia, isso é o dom de profecia. Não é aquele profeta que fica falando as coisas só para te agradar, não. Ela no telefone, 6:30 da manhã, ela disse, e tu pensavas que tu ia fazer essa viagem, mas não vá, porque eu não estou nesse projeto. Há um mal no caminho. Para agora. Volta, ainda que tu tens que tirar todas as malas do carro. Gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu fiquei parada com a história, eu falei, Senhor, eu não acredito que eu estou ouvindo. Eu passei a acreditar em profecia desse jeito, eu era de uma igreja batista tradicional. Mas depois de ver isso, como é que eu ia dizer que não existe? Não, o dom de profecia é desse jeito. Mas hoje o que a gente vê, o profeta vai e daí a pouco está te pedindo dinheiro para poder orar. Não, não é isso. Quem caminha com Deus tem abastança de tudo, não precisa pedir nada. Quem está comigo aí sabe disso. Nunca pedi nada, eu tive que falar. Não quero mais não. Ele falou, poxa, está tudo bem, Deus está fazendo. Era assim que a gente lidava. Porque Deus manda tudo na nossa porta. O mesmo Deus sustentou Elias com corvos. O corvo levava, através do corvo, o corvo levava comida de manhã e de tarde para Elias. É o mesmo Deus nosso. Por que a gente tem que ficar pedindo? Não, o profeta não é aquele que fica pedindo. O profeta é aquele que tem para dar. Dar o quê? O recado de Deus ao povo. Às vezes o povo não vai gostar. Às vezes o povo não vai gostar. Aqui eu já vivenciei isso. Tive que ir numa família e Deus falar assim, olha, fala com eles para fazer isso, porque se eles não fizerem, algo vai acontecer em um mês. Não fizeram, aconteceu. Hoje a família toda são meus amigos. Muito difícil uma situação dessa. Não gostaria de estar no meu papel ali, mas eu precisei falar. Ontem a gente ainda estava lembrando disso. Então, discernir cada situação. Eu preciso discernir quem está falando comigo. Como é que eu sei também que um profeta é de Deus? Guarde isso. Veja a vida dele. Veja a vida dele. Há um tempo atrás, quando eu cheguei em Campinas, só se falavam num nome, como profeta, que é um profeta, que é um profeta, não sei o quê. Aí um dia eu tive, não sei se é grata alegria, nem sei qual o termo, de ver o relacionamento dele com a esposa. As brigas eram tantas, 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 que eu falei, meu Deus do céu, como é que esse cara vai ter tempo de receber uma revelação dessa de Deus? Tá muito difícil. A mulher, totalmente desequilibrada. Ele falava uma coisa, ela fazia outra. Não se davam bem. Quando a pessoa veio me dizer que ele era a referência dela como profeta, eu falei assim, então, a primeira coisa que eu queria te dizer, sinto muito te falar, mas você não pode ter uma referência dessa. Primeiro ele tem que colocar em ordem a casa dele, Isaías 38. Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. É aquilo que nós já colocamos aqui. Entrou no avião, primeiro você coloca a máscara em você, para depois você colocar em quem está do lado. Ainda que quem está do lado seja seu filho. É lei. Então, como é que eu vou ensinar para outro sobre relacionamento se a minha casa está caída? Se meu casamento está fracassado? Eu não posso. Eu não posso. Ah, mas às vezes acontece. Mas não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você arrume a sua casa, aquilo do meu livro, a começar em mim, para depois eu ensinar para o outro.
Então, é importante a gente lembrar disso. Às vezes você pode ir até com problema, mas você vai querendo acertar. Quantas vezes eu viajei para dar palestra e tinha acabado de ter uma briga com meu marido. Não, mas olha só, então vamos parar aqui agora na estrada, vamos nos consertar, depois a gente vai. Depois que na estrada a gente restaurava a nossa comunhão, o nosso relacionamento, se abraçava, declarava, renovava a nossa aliança, aí a gente partia para poder continuar cuidando de famílias. E Deus ouviu o nosso clamor e me fez ter a grata alegria de vê-lo transformado antes de partir desse mundo, sendo toda aquela pessoa que eu desejei que ele fosse. Por quê? Porque não era um desejo meu, era um desejo de Deus primeiro. Então, guarde isso. O Espírito do Senhor, Isaías 11, está sobre mim. Está sobre mim para quê? Para fazer acontecer o que precisa acontecer. Eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim à toa. O Espírito de Deus estava sobre Jesus, ali sobre Jesus, mas sobre mim também. Ele hoje está comigo. E Jesus, ele não decidirá só por ouvir dizer. Eu acho isso lindo em Isaías 11. Jesus não decidia as coisas só por ouvir falar. Não, ele procurava discernir todo o contexto. E é o que nós precisamos fazer. No avivamento de Toronto, eu estava lá. E aí, ontem o Senhor estava me lembrando. Quando nós entramos, eu vi uma pessoa dizendo assim, gente, mas será que isso é de Deus? Acho que tinha 10 mil pessoas no encontro de intercessão mundial em Toronto. Será que isso é de Deus? Falei, só pode, né? Mas, enfim, até que, de repente, eles levaram as pessoas a ter um tempo de oração. Quando eu vi aquelas coreanas, elas faziam literalmente isso na cadeira. Orando em línguas, e abaixava, e abaixava, e abaixava. E ia com toda a violência lá na frente, próxima a outra cadeira. E aí, o que me chamou a atenção? Elas, de olhos fechados, elas faziam isso e iam em direção a outra cadeira, mas nenhuma batia na cadeira da frente. E aí o Espírito Santo me disse, só eu faço uma obra dessa. Como é que você vai fechar os olhos e vai fazer isso sem cessar? Mas assim, de perder de vista, eram umas 50 vezes que as coreanas faziam isso. E não batiam na cadeira de frente. Isso é o dom de discernimento do Espírito. Na hora de discernir, quem é que pode ter uma capacidade dessa? Eu não estava conseguindo fazer o que elas estavam fazendo, na violência que elas faziam. Mas eram tão tomadas pelo Espírito na intercessão que elas não abriam os olhos para olhar a cadeira que estava na frente. E ninguém bateu em ninguém. Então, até naquele momento, quando eu vi aquilo tudo, aquilo me chamou a atenção. Guarda isso aí. A morte do rei Josias, Deus me levou a anotar. Considerado um dos melhores reis da Bíblia, morre antes da hora porque entrou numa guerra que Deus não mandou. Guarda isso que está aí. Nós não podemos entrar em guerra que Deus não nos chamou para entrar. Como discernir o irmão verdadeiro do falso, já coloquei para vocês. Lembrar que em Mateus 24, Jesus avisa que no final dos tempos haveria falsos cristos e falsos profetas. Moisés e os magos, todos dois faziam os mesmos milagres. É bom você ver as situações que você vai ver pessoas, em nome de Deus, fazendo milagres também, mas não são de Deus. Como aquele profeta que você vê, depois que eu discerni a situação da casa dele, e falei com a pessoa, chama ele e fala com ele para colocar em ordem a casa dele, nunca mais ele foi o mesmo. Pouco tempo depois ele saiu da igreja. Não ficou no nosso meio. Então é importante você lembrar. Por quê? Porque Deus me chamou para orar, para discernir as situações e agir. Lembra daquilo que a gente está falando. Então eu chamei o nosso pastor e falei, pode orar. Mas ele é uma benção? Pode ser uma benção. A primeira ele tem que arrumar a casa dele. Ele não pode ensinar algo que ele não esteja vivendo. Então é importante isso aí. Confie e avalie os sentimentos que o Espírito coloca dentro de você. É muito importante isso, porque às vezes eu estou com alguém, eu estou incomodada com uma situação, mas quem está do meu lado fala assim, não tem nada a ver. Não, se você se sentiu incomodada com uma situação, para. Isso avança quando o Espírito Santo te dá direção clara. Discernir quem você escuta. Uma pessoa fofoqueira vai trazer sobre você esse espírito sobre a sua casa. Então, se a pessoa está trazendo maledicência, corta, sai fora. Não queira isso para a sua vida e a sua casa, porque daqui a pouco você vai ver as pessoas falando mal de você. Estamos enfrentando neste tempo o espírito de frieza espiritual e confusão. Esse é o principado que está agindo agora. A pessoa vai para a igreja, começa a buscar Deus, daí a pouco esfria em tudo e não quer mais nada. Esse é um principado que nós precisamos repreender e que nós mesmos não sejamos pegos no mesmo problema. Mas eu posso assistir online? Pode.
tempo da pandemia era isso. Mas nós vimos a dificuldade que foi para ter relacionamento saudável. Lidei com isso todos os dias, várias vezes, atendi uma média de 5, no mínimo, por dia. E eu não estava dando conta de tanto ver as pessoas doentes, porque faltava essa situação acontecer de relacionamentos saudáveis, de ter tempo um com o outro. Então, a pandemia nos ensinou que mesmo num clima de morte, nós podemos ter grandes momentos na nossa vida. Não são as circunstâncias ao nosso redor que mudam a gente, não, nós é que temos que mudar as circunstâncias. Precisamos lembrar que a base da igreja é a comunhão, a sinceridade, a fidelidade, o compromisso com Deus e com o outro. E é isso que Satanás quer destruir. Hoje eu quero deixar isso para você. Fidelidade, compromisso, uma vida autêntica, uma vida sincera, é o que Deus quer para nós, sincera. Eu preciso ser a pessoa que Deus deseja que eu seja, mas para isso eu preciso buscar crescimento. E a gente demorou um pouquinho, porque vocês estão vendo que a gente precisa de estar dando mais de nós, né? Então pode acontecer isso, mas Deus sabe o tempo e as estações. E o importante é a gente estar entendendo o tempo dele para cada coisa. Amém? Vamos orar? Querido Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos, Senhor, e colocar diante de Ti cada situação. Tu conheces o coração de cada um que está participando dessa live, daquelas que vão ouvir depois. Que o Senhor abençoe cada família e nos dê dias de paz, de grande alegria, famílias inteiras restauradas, para a glória e honra do Teu nome, em toda parte do mundo, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meninas? Deus abençoe vocês.